Oi, Renata, obrigada por topar participar aqui com a gente. Nós já estávamos batendo um papinho aqui antes, né? E eu falei assim que às vezes não é tão confortável para todo mundo gravar um vídeo, mas eu falo que depois que a gente começa a gravar, aí torna tudo mais gostoso, né? E não vou dar spoiler, mas em breve teremos novidades aí com a Renata, comunicadora também, né? Enfim. E aí, Rê, eu queria que você se apresentasse para o pessoal aqui do programa. Hoje a gente está falando de um tema muito interessante que o mês inteiro, né, falando dos professores. Então, são 2 programas dedicados a isso. E, como eu comentei com você, eu não quis pegar só um professor que está todo dia em sala de aula, mas conhecer os diversos educadores que nós temos por aí pelo Brasil, né? Mas fala um pouquinho, então, quem é a Renata aí, para todo mundo te conhecer. Obrigada, Sara. Eu que agradeço. Agradeço o convite. Meu nome é Renata, sou professora pedagoga, terminando a psicopedagogia. Já faz 10 anos, né, que eu estou formada. E nesses 10 anos, já trabalhei um pouquinho, brinco, né, em alguns estados aí. Mas depois eu explico isso melhor. Eu sou casada, tenho 3 filhos. Viajada, né? Sou casada, tenho 3 filhos, né, e já está fazendo aí 10 anos, né, que eu estou trabalhando, exercendo essa função aí de professora. Uhum. Bastante tempo. E por que você escolheu ser professora? Assim, você já gostava quando você era novinha? Novinha que eu digo assim, você ainda é, né? Somos, né? Mas digo, quando era criança, como surgiu essa ideia? Então, eu brinco assim, né? Eu lembro assim da primeira entrevista que eu fiz, até foi num colégio bem bacana, assim, particular em São Paulo. Eu estava na faculdade e eu fui, e era um colégio bem conhecido e tal. Mas eu participei de uma seleção para poder entrar como estagiária, né? Então, eu lembro que quando eu falei com a diretora, ela fez, assim, essa pergunta, e depois me marcou, e a nossa conversa depois, na entrevista, né, e eu, para sempre, eu guardei, assim, porque eu costumo dizer que meu primeiro emprego foi como auxiliar de professor. Eu tinha 12 anos de idade, né, eu estudava numa escola aqui em Guaratinguetá, e na época os meus pais se separaram e minha mãe falou que eu ia ter que sair da escola. E aí eu fui conversar com a diretora pedindo para eu ficar, que eu queria continuar na escola particular, que eu tinha todo um receio de ir, que eu tinha todo um receio de ir para a escola pública e tal, tinha um medo. E aí, como eu estudava lá desde pequenininha, ela pegou e ela levou um susto, assim, né? Mas, enfim, para encurtar, assim, a história, ela pegou... ela tinha algumas alunas, só que de 14 anos, que trabalhavam como auxiliares para poder pagar o estudo, né? E ela falou, mas você tem 12, meu Deus do céu, não sei o quê. Daí ela chamou a minha mãe se surpreendeu também, topou, né? E aí eu comecei como auxiliar na escola de professor. Que Então, e interessante. aí terminei, né? Fiquei lá, acho que até uns 15 anos trabalhando, aí depois passou essa fase. E aí, muitos anos depois, né, com quase 30 anos, eu já tinha uns, acho que uns 25, eu já tinha casado, tinha 2 filhos, e eu tinha parado essa área acadêmica aí. Eu tinha já feito faculdade, mas daí tranquei, né, na época aí de 18, 20 anos, e aí casei, tive filho e Mas não tal. era pedagogia, era outra. Não, era outra área, diferente. E aí, eu, com 2 crianças, eu pensei assim, meu Deus, eu quero voltar a estudar, eu preciso voltar a trabalhar e tal, e o que que eu faço? Aí eu, na época, lembrei, né, da, lá de trás, e aí pensei assim, é uma área que eu posso levar os meus filhos comigo. Aí eu pensei nisso, eu falei, eu vou prestar, né, vestibular, vou entrar na área e vou fazer pedagogia, porque daí, quando eu me formar,
Meus filhos eram pequenos ainda, né? Mas eu fiz as contas na época, falei, eu vou poder levá-los comigo para as escolas que eu vou estar dando aula, poder conciliar o horário de escola e tal. E aí me apaixonei, né? Entrei para fazer a Legal. faculdade, e Uhum. aí me apaixonei pela área. E sim, só para as pessoas entenderem, né, contextualizar, porque você é novinha, mas você tem filhos grandes já hoje em dia, né? Já. Eu casei com 21 anos, né? Engravidei da Uhum. Nicole. Hoje ela está com 18, já tem 18 Mas é anos. muito legal, assim, a oportunidade de você ver o desenvolvimento da Nicole e você ser mãe jovem é gostoso, participa bastante, né? Foi, tanto que quando ela estava no primeiro ano, né, na alfabetização, eu também estava na faculdade aprendendo como alfabetizar, Legal. Ah, legal. Muito legal isso. E aí depois né? tem o Vini tá com quantos anos? O Vini está com 15 anos, Você tem praticamente dois adultos, né, adolescentes, mas assim, é, poxa, já já estão grandes, indo né? aí. E o Luca Isso que é aí agora, pequenininho. e aí tem o Luca que tem 6, que está na fase Uhum, agora, né, de alfabetização também, que sim. esse ano aí foi desafiador um pouquinho, né, por causa da pandemia, Uhum. então ele fez o Uhum. pré-online, né, Uhum. e Nossa, é aí, verdade, né? Para ele ficou tudo online, nessa fase que a criança está entrando na vida acadêmica, né? exatamente, bem crucial, assim, né, então até para descobrir Aham, como ensinar, ele passou por isso aí, legal. dos 4 anos, né, para frente ele estava Aham, online. sim. E, Rê, quais são os seus maiores sonhos profissionais, assim, quando você olha, né, você está fazendo aí a psicopedagogia, que é uma área, bom, sou suspeita para falar, né, porque aí é uma junção aí da psicologia com a psicopedagogia, formas de aprendizagem também, né, eu gosto bastante disso. Mas o que você sonha quando você olha para o seu futuro como pessoa da educação, como professora, enfim? Então, eu sonho em viver da educação, né? Uhum, Porque hoje em dia não dá para viver da educação, né? Como uhum, professora, no caso, hoje eu estou como professora particular. E por uhum, causa desse processo todo de pandemia, né? A dificuldade de conseguir dar aula, de conseguir estar atuando, eu acabei ficando parada esses 2 anos. uhum, E o meu sonho é esse, é poder conseguir viver, sobreviver do meu salário, né? Porque mesmo sim, uhum, como professora de uma escola particular, se não for uma escola, por exemplo, nas capitais, se não for uma escola grande, uma escola de nome tradicional, ou uma escola, uhum, né, com muitos alunos, o salário uhum. o salário base do professor, ele chega a ser quase o salário mínimo, né? Um pouquinho a mais que um salário Nossa, é um mínimo. absurdo, né? Então, E é, então assim, é se você não tiver uma pode renda falar, desculpa. complementar, não, se você não tiver uma renda complementar, você não vive, né? Você sobrevive, eu acho. Uhum, sim. Eu estava entrevistando uma pessoa, né? Uma pessoa da educação também, a Celi Silva, e ela comentou comigo que o professor, no passado, era uma das profissões mais bem pagas do Brasil. Sofreu um regresso. E hoje em dia, né, infelizmente, profissional da educação não tem o salário de acordo com aquilo que deveria ser, pelo tanto que trabalha, né? Na verdade, eu acredito até pela responsabilidade. Poxa, você como professora, tem uma responsabilidade gigante sobre o ser humano, né, que nós estamos construindo aí para o futuro e tudo mais. Porque muitas pessoas realmente aprendem valores na escola, né, nem dentro de casa, né? E Exatamente. aí eu soube, né, eu não sabia que tinha tido que parece que o professor parou, o salário de professor parou no tempo, assim. Antes era muito bem pago, era chique ser professor por conta financeira também. Hoje a gente continua achando lindo, mas infelizmente muitos ainda, né, principalmente quem é contratado como professor efetivo, eu acredito Escola até que, particular, depois você me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que você sendo professora, como você faz, com aula particular, você ainda consegue, é um empreendimento, então você escolhe seus valores ali,
mas tem gente que, infelizmente, não pode se dar ao luxo, né? Você é casada, família, seu marido, tem gente que às vezes é mãe solo, que precisa daquele salário e acaba se sujeitando a ganhar pouco, né? Por isso que eu falei para você aquela hora do fato de escolher levar os meus filhos comigo, né? Aí seria uma maneira que naquela época eu não tinha condições de pagar uma escola particular para eles, né? Mas se eu desse aula numa escola particular, os meus filhos poderiam estudar numa escola particular. Sim. Né? Porque é um direito que o professor tem. Até 2 filhos, ele pode estar ganhando a bolsa dos filhos naquela escola. Que legal, isso é muito legal, muito interessante. Entendeu? Eu sempre vi que então, os filhos assim, dos professores estudavam, mas eu não sabia como que era exatamente. Assim, poderia ser melhor ainda, né? Porque tem escola que ela dá a bolsa, mas tem escola que aí uniformes, no caso, os pais pagam e o material também. Então, assim, eu já trabalhei em escola que descontava o material dos meus filhos, o uniforme, então ganhava muito pouco, né? Se não fosse a renda do meu marido, né? Eu sozinha, eu não conseguiria. É bem complicado. É bem complicado. Claro difícil, que não acontece isso com professores concursados, né? Da prefeitura ou do estado. Porém, eles vão ter que despender um valor para colocar os filhos na escola particular, né? Se eles não atuarem na escola particular também. É verdade, tem isso também, o ônus e o bônus. E hoje, assim, qual é a maior dificuldade que você, né, sua análise pessoal mesmo, que a sua profissão enfrenta no Brasil? A gente está vivendo uma era aí de pouco incentivo à ciência, né, à educação, as pessoas têm muita dificuldade em entender a necessidade aí de estudar mesmo, talvez de tentar ir para uma faculdade federal. Infelizmente, tem gente que acha ainda que a universidade não é para todo mundo, né? Então, às vezes, não se empenha tanto no estudo dos seus filhos, e aí fica uma cadeia, né? Não valoriza o professor, não valoriza o estudo do filho. Ser professor no Brasil ainda é difícil? O que você acha? No seu cenário, até como professora particular, né? Como que você tem visto? Então, um pouquinho de tudo, né? A falta, né, da valorização do professor, investimentos na área, como você mesmo falou, né? Então, as pessoas acreditarem na educação mesmo, no poder da educação, a junção da família na escola, né? A participação dos pais efetivamente dentro da escola, né? Junto, porque o aluno se sente valorizado, ele entende que aquilo faz parte da vida dele, né? E eu lembro, assim, até de uma conversa com meu pai já é idoso, né, e ele tem uma ideia um pouco diferente, né, e a minha filha está fazendo um cursinho para vestibular, para poder prestar uma faculdade pública, né, porque ela sabe da importância e da valorização do poder de um diploma de uma faculdade pública, né, de um melhor emprego, de uma melhor qualificação, não desmerecendo as outras, mas ela está se empenhando e a gente sempre incentivou, né, que ela fizesse isso. E aí meu pai veio me questionar o porquê que ela não estava trabalhando, né, porque ela podia já estar ajudando, né, porque ela já podia estar ajudando em casa, né, e aí na hora eu assim meio que assustei, gemi, assim, gelei, né, falei, meu Deus. Falei, sim, pai, realmente, ela podia estar trabalhando. Só que se ela se dedicar um pouco mais para os estudos, ela vai conseguir um melhor resultado lá na frente. E aí ela vai conseguir ingressar numa faculdade pública, né? E aí meio que aquela emoção. E que bom que vocês conseguem falou. isso, né? Que vocês conseguem proporcionar isso para ela, dela não ter necessidade de entrar no mercado de trabalho e poder estudar, como né? Né? Eu comecei com 12, como eu contei lá no começo. Muito cedo, Exatamente, entendeu? E tudo isso a gente conversa. Mas às vezes o entendimento mesmo das pessoas, né? Acharem que talvez não precisa, desnecessário. Ela mesma às vezes comenta, fala, ai mãe, tem várias amigas minhas que poderiam
ir para uma faculdade pública, ou tentar pelo menos, mas os pais falam que é bobagem, né? Ah, faz aqui mesmo, porque daí vai ter que ir embora de Guará, enfim, né? Uhum. É, Mas aí tem esses conflitos também, que é de cada um, né? Claro. sim, verdade. É lógico que, né, eu sei a mãe que você também ia preferir que sua filha ficasse perto de você, né? Eu falo que quando eu tiver filho, por mim, o máximo que eles puderem ficar perto de mim, melhor, mas a gente sabe que tem que deixar o coraçãozinho da mãe aí, né, apertado, mas correr atrás do futuro, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Exatamente. E agora, a última perguntinha para eu te liberar aí para as suas atribuições. Eu sei que hoje você tem aluno, né? Você acredita que um dia a gente ainda vai conseguir ver os professores valorizados? Assim, quando a gente olha para o cenário, né, dos professores, hoje não são tão valorizados, mas você acha que um dia pode melhorar isso? Sua opinião, né? Eu acredito que olhando para os outros países, né, mais desenvolvidos, e as pessoas vindo de uma base, né, de educação mesmo, de consciência, de conscientização do valor da educação, do poder transformador dessa educação na vida de uma criança, de uma família, né? Eu acredito que sim, eu acho que vai demorar um pouco ainda, porque, como eu falei para você, é um pouco cultural, né? Cada região, às vezes, Sim. tem o seu entendimento aí, mas eu acho que o professor, para todas as outras, né, profissões, eles vão ter que passar pela educação básica, né? Educação Sim. desde o começo, de 4 anos de idade. Então, se a gente trabalhar para uma escola melhor, professores capacitados, com formação continuada, que é aquela não parar de estudar, sempre estar se dedicando para dar o melhor para o aluno vai ter motivação para buscar o conhecimento, né? E a gente vai poder mudar essa realidade, né, do que a gente está vivendo hoje. Eu concordo. E a gente precisa ter esperança, né? Ah, preciso. A gente precisa ter esperança de dias melhores. Sim, é isso aí. Bom, muito obrigada, Rê. Se quiser deixar algum recadinho para quem está assistindo a gente, se você quiser mandar um beijo para alguém, agora eu vou deixar esses minutinhos para você. Tipo Xuxa, sabe? Você quer mandar um beijo para alguém? Eu quero agradecer, né, vocês de novo pelo convite, pela oportunidade, né? E para essa nova etapa aí da minha vida, né, que você comentou um pouquinho, não falou aí, vamos dar spoilers. Mas se você quiser contar, fica a seu critério. Então, de poder estar participando junto com vocês da TV CCMUG, né? Eu recebi esse convite, eu estou muito feliz, né? E a gente vai poder falar um pouquinho de educação, né? De como ajudar as famílias em si, não só a criança, como os pais, né? Padrinhos, avós, amigos, de como estar ajudando as crianças na alfabetização, em dificuldades. Eu estou muito feliz. Queria agradecer vocês, tá? Mandar um beijo para minha família, né? Para os meus filhos, para meu esposo. E agradecer você, o Edinho e toda a equipe por esse convite. Obrigada, a gente que agradece. Muito bom, Rê, quero te agradecer também, tá? E você de casa, depois a gente vai deixar o Instagram da Renata aqui, quem tiver interesse, nem conhecer um pouco mais do trabalho dela também, o pessoal da edição sempre coloca o Instagram aqui para as pessoas acessarem o seu Instagram profissional, tá bom? Tá jóia, obrigada.